Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E a aula de hoje está muito especial. Dá uma olhada neste acabamento de lateral desta peça incrível. E vocês não vão acreditar o tanto que é fácil fazer esse acabamento lindo. Gostou dessa ideia? Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de deixar um joinha. Essa aula está lindíssima, completa e tem presente de molde para você. Para fazer essa necessaire lindíssima, eu vou utilizar o recorte sublimado da Caracol Arts e um painel faz duas peças. Então, eu estou aqui com um painel com a estampa que eu selecionei, que é com essa estampa linda, floral, maravilhosa. E a outra é esta sim, com melancias e também algumas folhagens. E lá no site eu deixei algumas opções de variações de estampa disponível. Mas se você quiser duas necessaires com a mesma estampa ou variar entre as estampas que tem lá e que você gostou, pode comprar com qualquer estampa e coloca na observação do seu pedido. Quero que repete, eu quero a estampa de tal número. E aí a gente vai confeccionar para você. A gente entra em contato, confirma com você se está tudo certinho que você escolheu para confeccionar o seu pedido, tá bom? Acesse o nosso site, é www.caracolarts.com.br. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar com a variedade de recortes. Já no formatinho do molde, modelos incríveis, super diferenciados e para atrair o seu cliente, para que você tenha um portfólio bem diferenciado e lindo e peças rápidas e fáceis de fazer, porque o molde já vai no formatinho do molde para facilitar a sua vida. Acesse o site, confere e depois você me conta se é ou não de se apaixonar. E agora nós vamos então confeccionar essa peça e eu vou separar os outros materiais que eu preciso para costurar ela. Eu vou utilizar uma medida de zíper, que é um pouquinho maior que essa parte de cima, lembrando que o molde dessa peça está aqui na descrição de presente para você, tá bom? Vou colocar também uma etiqueta minha e lá na Caracol Arts você também pode comprar as suas etiquetas sintética, acrílica, de cetim, para sua peça ter a sua marca e ser valorizada como ela merece. Essa daqui é uma bandeirinha dupla ou é também uma ponteira de zíper. Em algumas aulas aqui no canal vocês já me viram usando esse modelinho como ponteira de zíper, mas aqui eu vou utilizar como bandeirinha. Vai ficar assim na lateral da minha peça. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Selecionei aqui também um cursor acrílico e lá na Caracol tem uma variedade de cursores, zíper, forro, tecidos, viés, vivo, alças. Todos esses materiais vocês encontram na Caracol. Em um único lugar você compra tudo o que você precisa para fazer peças lindas aí no seu ateliê. E de forro, eu vou usar um tecido, esse aqui é um tecido mesmo, 100% poliéster, esta é uma microfibra, que também vocês podem adquirir lá no site da Caracol Arts, tá bom? Então agora vamos começar a fazer essa peça. A minha etiqueta, olha, eu vou aplicar ela dobradinha aqui de lado, ó. Primeiro eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, só para ela ficar posicionada aqui no lugar. E depois ela vai ficar entre as duas costuras laterais. Vai ficar um acabamento lindo essa etiqueta aqui na minha peça. Mas você pode também, se preferir, pôr aquela etiqueta centralizada. Eu gosto muito do modelo da nossa etiqueta quadrada. Agora eu vou posicionar o meu zíper, vou colocar direito com direito e reparem que o meu forro, eu cortei ele um pouco maior, depois a gente refila, tá? Eu vou posicionar ele aqui também, olha, por cima. Se o seu forro tiver direito, vai ser direito com direito também, tá? E eu gosto de deixar, quando o tecido do forro é mais maleável assim, eu gosto de deixar ele para baixo. E eu vou costurar aqui, ó, já juntando as 3 camadas com margem de meio centímetro. Se a sua costura ficar um pouquinho torta aqui, ó, passa outra deixando ela retinha, tá? Porque isso vai fazer total diferença lá do outro lado. E agora eu vou jogar tecido principal e forro. Estico bem aqui, ó, para deixar tudo bem alinhadinho. Ó, joga todo esse excesso aqui para baixo. E nós vamos fazer aqui um pesponto de acabamento.
nessa parte aqui. Vai ficar desta forma, olha. E agora eu já vou refilar aqui, ó, no formatinho do molde. Meu tecido já tá aqui na posição certinho. Eu já posso pegar a minha tesoura e vou recortando aqui, deixando tudo no formatinho do molde, ó. Agora eu vou pegar o outro lado, vou posicionar aqui, ó, direito com direito, nessa outra margem do zíper. Vou colocar o meu forro e vou repetir o mesmo procedimento. Vou costurar primeiro aqui as 3 camadas, fazer o pesponto, depois refilar o meu forro. Depois que costurar, ou antes até mesmo, você pode conferir, ó, aqui no meu caso eu não conferi e ele não tá batendo aqui, ó, pontinha com pontinha. Mas não tem problema, eu vou destacar então o meu zíper. Ah, mas se você conferir antes e ficar bem atento para ele começar e finalizar no mesmo lugar, ó, vou alinhar para ele bater aqui certinho. Corto a pontinha do zíper para ficar as duas no mesmo tamanho. E aí eu entro com o cursor e fecho o meu zíper novamente, ó. Então, se o seu ficar desalinhadinho aí, como ficou o meu, é assim que você resolve, tá? Já vou aproveitar e já vou entrar com o cursor aqui de novo. Então, eu entrei ele, passei todo, tirei, só para ficar o zíper fechadinho. E vou entrar com ele aqui novamente. E deixo ele aqui no meio. Agora nós vamos colocar tecido principal com tecido principal, forro com forro. Aqui no forro, nós vamos fechar aqui a parte de baixo, mas a gente vai deixar uma boa parte aqui, ó, uns 5 dedos abertos, sem costurar. Vou alinhar aqui, ó, borda com borda, margem de meio centímetro. Então, ó, deixei aqui aberto para poder desvirar. Aqui no tecido principal, nós vamos costurar tudo. Agora nós vamos fechar as laterais e vai ser dessa pontinha até essa pontinha. O excesso do zíper deixa tombado para o lado do forro. E aqui você vai ter o cuidado de encontrar bem certinho, costurinha com costurinha aqui, ó. Esse pespontinho com pespontinho bem alinhadinho, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Eu vou costurar, chegar aqui bem encostadinho nos dentinhos, vou pular os dentinhos e vou continuar aqui do outro lado. Não vou passar a costura em cima dos dentinhos, tá? Ó, chego bem pertinho, vou dar um retrocesso, vou pular e vou continuar do outro lado. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. E eu sempre começo pelo forro, tá? Ó, repare que eu virei para eu começar pelo forro. Porque aí eu deixo tombado, pulo o zíper, a mesma coisa. Desta forma. E agora nós vamos fechar essa caixinha de leite, que ela é diferente. Vamos colocar a mão aqui, ó, trazer o cantinho. E aí ele vai ficar um triângulo, olha só. Nós vamos abrir aqui esses excessos do material, ó. E aí nós vamos costurar primeiro essa lateral e depois essa lateral, ó. Então, primeiro aqui um lado. Fechei aqui primeiro um lado. E agora nós vamos fechar aqui o outro, ó. Ele vai ficar dessa forma. Olha só. E agora a gente vai repetir aqui deste lado e também nos forros. Fechamos então todas as caixinhas de leite, olha como que fica o fundinho dela. Já fechamos aqui do forro e agora aqui pela abertura eu vou abrir aqui o zíper, ó.
e vamos desvirar essa peça. E olha que charme que fica essa peça. Eu gosto de jogar um calorzinho para ajudar a desvirar, porque fica tudo bem molinho, facilita, inclusive amassa bem menos no desvire, tá? E olha que linda que fica essa lateral, gente. Olha que charme que é isso. Eu tenho certeza que você vai amar. Vocês viram que é super fácil de fazer. A modelagem já tá certinha para você conseguir fazer esse acabamento incrível. E vocês podem acessar o site da Caracol e adquirir os seus materiais lindos para fazer peças incríveis como essa. Gostaram dessa ideia? Eu espero que sim. Essa é a aula que eu preparei para vocês hoje. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima.